Ora viva, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a este episódio especial do Visão Vermelha. Hoje nós temos connosco um ex-atleta do Benfica, que eu vi muitas vezes jogar ao vivo na antiga Catedral, no fantástico, antigo, bonito Estádio da Luz, e que muitos benfiquistas, principalmente os mais velhos, como eu, se recordam. Estamos a falar de um médio atacante muito rápido, muito tecnicista, muito bom com a bola nos pés, um dos melhores jogadores búlgaros da sua geração, 34 internacionalizações pela seleção búlgara, e que esteve no Benfica duas épocas, 95-96 e 96-97. Jogou 52 jogos pelo Benfica e marcou 4 golos. Portanto, vamos dar as boas-vindas a Ilian Iliev. Olá, Ilian. Muito obrigado por teres disponibilizado a falar aqui connosco. Olá, obrigado também pelo convite. Ou como se diz na Bulgária, zdrasti, não é assim? Zdrasti, sim. Muito bem, muito bem. Já vi que o teu português está perfeito. Passaste muitos anos da tua vida em Portugal, mas já vamos falar sobre isso. Neste momento, Ilian Dimov Iliev, 53 anos, mas parece que tem 39, está fantástico, está impecável. Sim. Treinador do Chernomore, na Bulgária. Chegou ao Benfica com 27 anos, em 1995, proveniente do Levski de Sofia, onde era um dos jogadores mais influentes da equipa, além de já ter vários títulos conquistados na Bulgária. A nossa primeira pergunta, Ilian, é como surgiu o convite para ir para o Benfica e o que pensaste quando soubeste do interesse do Benfica em te contratar? Não, normalmente foi uma surpresa também, foi interesse, mas você talvez não sabe ou não se lembra que eu fui convidado a treinar com uma equipa quando o treinador era Artur Jorge. Treinei uma semana com uma equipa, depois voltei, eles falando com o presidente da Levski, fizeram proposta e eu voltei a assinar contrato, só que como já estava fechado a janela, voltei até jogar o resto da época na Levski e infelizmente tinha uma lesão que voltei para ser operado lá na Doutora Vasconcelos, Cruz Vermelha. E depois levou 3-4 meses para recuperar esta lesão e no início não estava pronto, quer dizer, não jogava quase 5 meses, mas a falar foi surpresa também, foi um pouco, no início foi assustante que vais numa equipa onde com tantas estrelas, só naquela altura vi os jogos na Champions League, na Liga dos Campeões na altura, mas quando fui a treinar com uma equipa foi muito bem recebido a toda a gente, principalmente da Helder, Dimas, Kennedy, e ajudaram-me muito Fantástico. E consegui passar bem o teste. E, portanto, não sabíamos que tiveste uma semana à experiência no Benfica, tiveste uma resposta positiva e voltaste para assinar em definitivo, não foi assim? Foi. Eles já viram os meus jogos na Levski. Na altura não tinha estes os modernos de internet para ver os jogos uma semana, um dia depois já aparecem no StatScout, no iScout os jogos. Claro. Mandaram os cassetes, gostaram mesmo, mas pediram para eu lá ver no vivo que se era outro clube, os poucos clubes que eu ia, Levski campeão e internacional da Bulgária, mas para os outros clubes com menos dimensão da Benfica, com certeza não ia aceitar isto. Claro que sim, claro que sim. E na Bulgária, antes de vir para o Benfica, já conhecias o clube e qual era a tua opinião? Sim, normalmente aqui os grandes clubes da Europa nós conhecemos. Naquela altura não tivemos muito oportunidades para vê-lo na televisão, mas como estamos dentro do futebol desde crianças, normalmente tivemos ouvido da Benfica, da Eusébio e Chalana, depois muitos lá estrelas. Depois, quando fui lá, já conheci os outros grandes jogadores da Benfica.
Muito bem, tu nas duas Alguns foram meus treinadores e também Cheu foi sempre o diretor lá que me ajudou muito em tudo lá na Lisboa. é fantástico, uma grande figura do Benfica, o senhor Sim, Sheo An, como nós o sim, chamamos, não sim. é? Mas já É. vamos falar sobre alguns dos teus ex-colegas. Nas duas épocas que estiveste no Benfica, conquistaste uma taça de Portugal contra o Sporting, no Estádio Nacional. Eu estava lá, foi realmente um jogo muito fantástico. Infelizmente, esse jogo ficou marcado pela morte de um adepto do Sporting, Sim, sim. um episódio muito triste do desporto nacional. Mas o que é que te recordas desse jogo, daquele estádio completamente cheio de benfiquistas e muitos sportinguistas? É um jogo que ficou na memória? Sim, sim, foi. Eu joguei um final também lá com o Marítimo contra Porto, jogámos um final na Jamor. Uhum. Foi marcante porque, primeiro que ganhamos alguma coisa, eu acho que naquela altura também os dois campeonatos que disputei, 95-6 e 96-7, num campeonato estivemos até o inverno, estivemos perto da Porto, mas depois não conseguimos. E o Taça foi marcante, sim. Que eu me lembro, sim, que o estádio era separado para os nossos Certo. adeptos e para o Sporting, e também o marcante é que ganhamos o Taça, mas também foi no fim. Nós não sabemos que aconteceu isto como um adepto do Sporting, que Sim. quando passámos a festejar como Taça Uhum. e fomos assobiados por eles e nem sabemos porquê. Sim, Depois, nós adeptos que depois estávamos no estádio, também não tínhamos percebido o que estava a acontecer, não é? Acho que os jogadores também tinham essa percepção, ninguém sabia, não havia telemóveis, ninguém podia comunicar tão como agora e ninguém tinha percebido o que tinha acontecido, não é? sim, e foi depois do jogo que contaram que morreu o adepto e nós acho que não entregaram nós festejamos sem uma taça, depois acho que não entregaram lá antes do jogo, amigável, acho que não Sim, sim. oficialmente entregaram a taça. E nesse jogo tu entraste aos 85 minutos para o lugar do Daniel Kennedy. Falaste há pouco que o Daniel Kennedy teve um papel importante na tua adaptação a Portugal. Um, alguma mensagem que gostarias de deixar ao Daniel? Eu digo-te porquê. Nós também vamos falar com o Daniel Kennedy muito brevemente. Alguma mensagem que lhe gostarias de dar como agradecimento? Algo especial que gostarias de dizer? Não, não é só Daniel, nós estivemos com ele no Marítimo também, não é só da não é só da Benfica, quando ele fez grande época, infelizmente foi aquele caso de doping e que não conseguiu ir lá no campeonato do mundo. Eu posso agradecer toda a gente, porque na altura foi Michel Pridão, Calado, Paulo Pereira, Ricardo Gomes, Valdo, Dimas, Paulo Bento, Marcelo, como alguns, Hassan, Ah, como alguns ainda tem Edgar também, sim, Paulão, infelizmente já não está já entre, faleceu, entre coitado. nós, Sim. sim. Quase com metade eu ainda temos contactos e, e não é só porque mudas de um clube da Bulgária na altura como Benfica, que era a diferença, não, não posso dizer muito grande, mas foi uma diferença, mas também mudamos de um país como a Bulgária na altura que vem da post-comunismo Uhum. fui para Portugal, mas ajudou não só nós os jogadores, mas também a mentalidade, porque a nossa mentalidade em Bulgária é quase igual a Portugal, Sim. um país não tão grande como Portugal e as pessoas humildes e também eu tenho lá, quando estava lesionado, me ajudaram um casal adeptos e fui sempre amigo com eles, mesmo saindo da Portugal. Sim, isso o Benfica acaba por ser isso, não é? O Benfica são os adeptos e o Sim. que estás a dizer prova isso. E falaste de alguns jogadores que foram teus colegas, Perdomo, Ricardo Gomes, Valdo, João Vieira Pinto, etc. Dos jogadores todos do Benfica, qual é que era o mais engraçado no balneário, aquele
que fazia o pessoal rir? Recordas-te? Não, nós estivemos num balneário muito unido. Tivemos um problema em alguns momentos entre um grupo de brasileiros e de Portugal, mas depois tudo se resolveu, ainda mais quando como treinador veio Mário Wilson? Autori. Paulo Autori, sim. Não, Mário Wilson depois de Jorge. Do Arthur Jorge. Também uniu a equipa, porque ele é, como já falamos, é mais pai deles de treinador lá, mas quando veio Paulo Autori foi uma equipa assim unida e podemos ter algo mais nos campeonatos se tivermos um pouco mais organização como tiveram em Porto na altura. Exatamente. Tu tiveste 4 treinadores do Benfica, se não estou enganado: Arthur Jorge, Mário Wilson, infelizmente já falecido, Manuel José e Paulo Autuori. Foi uma época complicada da história do clube. Qual destes treinadores te marcou mais pela positiva e pela negativa? Eu sou grato de Arthur Jorge, Raval dele, fui para lá. Depois ele atravessou um momento difícil na carreira dele, também eu acho que não muitas jornadas ele saiu. Problema de saúde, não é? Que ele teve. Sim. E veio Mário Wilson, que também, como já falámos, ajudou-nos muito. Depois Paulo Autori, com ele, eu cheguei para começar conversações para prolongar contrato, para renovar contrato para mais 3 épocas. Infelizmente ele saiu depois de um jogo e veio Manuel José, que depois de uma entrevista mal traduzida na Bulgária para Portugal, e ele me dispensou. No fim da época, para mim, Valdo, Panduru e mais alguns jogadores fomos treinar à parte, e eu, como já tinha campeonato do mundo em 98 e queria jogar, rescindi contrato, voltei para a Bulgária. Os outros esperaram, treinaram a par, depois quando saiu o Manuel José eles voltaram. Infelizmente faltava 2 jornadas, se eu tinha esperado 2 semanas ainda ia continuar na Benfica e talvez ia renovar contrato, porque com o Tony, quando o Mr. Tony, que ele é diretor desportivo, e ele aconselhou para não sair, para não ter tempo, porque as coisas não andam como se esperava. Mas eu, quando era jovem, sempre estás com pressa a tomar decisões, claro. E foi o mero que eu fiz na minha vida desportiva, mas não podemos lamentar, temos de olhar para a frente, e eu fiz também isto. Sim, aquela equipa de 95, nós tínhamos realmente jogadores muito bons, não é? Tu, Valdo, João Vieira Pinto, Ricardo Gomes, Edgar, e é como dizes, não é? Faltou alguma organização, porque a nível individual tínhamos jogadores fantásticos, com muita qualidade, e infelizmente só conquistámos uma taça em 95 e depois começámos aí uma altura complicada da história do clube, mas ficou sempre aquela ideia que também tu poderias ter continuado, porque sempre mostraste muita qualidade. Não só eu, os outros jogadores também. Você sabe que na altura chegou o caso Bosman, certo. E com Paulo Autori, o clube foi obrigado a vender o Hélder e o Dimas. Certo. Acho que foi para o Dimas Juventus, não é? Os Juventus e a La Coruña da Hélder. E foi a equipa se saíram 2 internacionais de defesas, e foi um pouco complicado. Mas como já falámos lá, engraçado, chegou o Amaral. Amaral foi uma figura lá na Balneário. Fantástico, não é? Eu sei que agora está a fazer stand-up comedy, acho que... ele próprio já faz stand-up comedy sem querer, não é? Não, mas na altura não é tão assim. Não, era diferente. Não, também era engraçado, mas não é como agora. E foi sempre o Kennedy, o Dimas estava a fazer brincadeiras com o Araújo, aquele massagista, não sei se ainda está entre.
Foi Balneário bem, o João também, mas como já falámos, acho que podemos ter feito algo mais. Sem dúvida. E dos jogadores todos com que jogaste no Benfica, quais aqueles que mais te impressionaram no treino, não é? Em que tu viste-os treinar e disseste, pá, não tinha ideia, este jogador é fantástico. Não, como já disse lá, você sabe, para não falar de João Pinto, Helder, Dimas, Valdo, Ricardo Gomes, não é só um grande jogador, mas um senhor já com tantos problemas físicos nos joelhos. Ele foi mesmo há muitos jogadores, depois chegou o Donizetti, há muitos jogadores bons lá. Hassan, Marcelo, bons avançados Sim, também. o Marcelo ainda está, quase estamos a falar quase todos os dias, porque fantástico. ele me ajuda com os jogadores, como a Sam também falei. Sim, ele trabalha, ele é no agenciamento de jogadores, não é? O Marcelo, penso que faz agenciamento. Sim. Okay. E foi sempre, tivemos bom, e ainda com alguns tem contacto. Tu fizeste 52 jogos pelo Benfica em 2 anos, que é muito considerável, é sem dúvida um jogador importante, mas marcaste um golo inacreditável. Eu estava lá no estádio e nunca me irei esquecer, contra o Lessa, em que marcaste um golo de pontapé de bicicleta, assim, uma coisa inacreditável, que o Estádio da Luz subiu uns bons milhares de metros, porque foi mesmo de levantar o estádio. Achas que o Cristiano Ronaldo aprendeu contigo a fazer daqueles remates de bicicleta? Não, foi bom gol. Eu ainda tenho no telemóvel, e às vezes quando vê jogadores portugueses, ele está a pensar que nós jogamos com chapéu para não apanhar sol, né? E alguns mostram alguns gols, ele diz, assim na brincadeira, eu não, na altura eu fiz na Bulgária isto, gostava de fazer isto, foi um grande gol. Às vezes quando mostro aos jogadores que vêm de Portugal, eles pensam que é contra Sporting, porque eles também exatamente. E eu disse Sporting mesmo. Exatamente. Eu também pensei nisso, bem, parece que estamos a jogar contra o Sporting, mas era o Lessa que tem um equipamento muito semelhante ao do Sporting. Sim, não é? sim. E foi, se não me engano, foi um cruzamento do Valdo, do lado direito, Sim. E tu de primeira, quase na marca do penalti de bicicleta, fazes um gol fantástico. Sim, foi. Fantástico. Depois, falaste há pouco que acabas por sair do Benfica empurrado infelizmente, pelo Manuel José. Achas que se tivesses ficado do Benfica, poderias vir a ficar muitos anos no Benfica? É esse feeling que tens agora? Nunca se sabe, como já falei, tinha com Paulo Autori o melhor período lá. Marquei 3 gols seguidos, 3 jogos seguidos, e cheguei a ter proposto a renovar contrato. Infelizmente isto aconteceu, mas nunca se sabe. Depois, acho que quando voltaram estes jogadores, como já falei, Marino, acho que sim, Marino também estou com muito boa relação com o Marinho, sim. Defesa direito, não é? Sim. E com Marino voltaram, acho que também o Panduro voltaram, e vem o Graham Souness, e toda a gente esperava que a gente em forma voltar a jogar. Mas nunca se sabe, não é? Eu gostaria se isto não acontecesse, mas como já disse, passando aquele episódio que eu muito depressa queria sair, talvez se esperava um pouco, voltava. Mas não podemos lamentar as decisões que tomamos na vida, porque ganhamos alguma outra coisa, porque quando eu fui, depois voltei 6 meses para Levski, não foi? Bulgária, depois não fui para Slavia, e depois fui para a AEK na Grécia, e depois voltei da Marítimo. Também ganhei aquela outra experiência para passar na Grécia. E assim, lamento, mas não aconteceu, e agora só não podemos dizer o que ia acontecer se ficava lá. Não, é pena. Eu pessoalmente vi muitos jogos teus ao vivo
e gostava muito de ver jogar. Eras um jogador muito rápido, fazias passes muito bons a rasgar a defesa, eras muito bom com a bola nos pés, e foi pena que só tenhas ficado 2 épocas no Benfica. Depois, enfim, o Benfica nessa altura começava a ter alguns problemas financeiros, não sei se na altura isso afetou o teu lado, e a questão é se o presidente Damásio se pagou tudo ou se ainda te ficaram a dever algum dinheiro que não Não, pagaram. foi muitas vezes quando converso com o Jordanov da Sporting, que ele Exatamente. agora é junto da seleção sub-21, Uhum. e nós vivemos perto porque eu vivia perto do Estádio da Luz e ele é do Estádio de Alvalade. Dava lá de sim. E sempre ficámos lá depois do treino no café, depois encontramos aqui. E quando eu estava a preparar para sair, ele me ligou e disse: para onde vais? Não sei, mas eu não quero mais ficar aqui, o treinador não quer. E o que vais fazer? Eu fui pedir, e ele me disse que tu és dos poucos jogadores que, dispensado por treinador, ainda pagas para sair da Benfica. E eu paguei, acho que 300 mil marcos, que na altura é assim, falar 30 mil contos pagar Uau, o Slavia para mim. E ele muito disse: tu dinheiro. és talvez das únicos jogadores que dispensados pagam para ser. E foi assim. Porque Quando saí. queria jogar por causa do campeonato do Do mundo de mundo, mas eu 98, tive muito tempo até lá, mesmo claro. jogando porque o Farense queria que eu fosse para lá 6 meses. O Tony me diz: vai para lá e depois voltas em dezembro. Eu não volto, vou ser. Há aquelas decisões que tomas, depois Claro. lamentas, mas já é tarde. Uhum. E E tu portanto, tu, como disseste, depois regressaste à Bulgária, estiveste também na Turquia, penso eu, Grécia, mas em 99 regressas a Portugal, mais concretamente no Marítimo, onde tens 3 anos fantásticos, tens depois também uma época no Salgueiros. Pode-se dizer que além de Bulgária, Portugal foi o país onde foste mais feliz, não só como jogador, mas também como pessoa? sim, é normal. Claro. Mas, primeiro, como em Portugal nasceram os meus filhos, não é? O Exatamente. minha filha nasceu em Lisboa, o meu filho na Funchal, Uhum. e estou sempre ligado. E o Também a teu minha filha filho voltou. joga também, também se chama Ilian Iliev, Sim. joga agora no Apoel Limassol do Chipre, não é? Mas Não, já, A exatamente, Apolón Limassol. mas já tem 7 aparições pela seleção nacional da Bulgária, não é assim? Sim, ele fez com 21 anos, jogou o primeiro jogo para a seleção, mas antes disto ele estava há 2 anos na Académica, Na Académica. em Coimbra. E foste tu que o empurraste para ele ser jogador de futebol ou foi ele que desde pequeno sempre teve vontade de ser profissional? Sim, eu normalmente nunca empurramos com a minha esposa, porque às vezes, quando crianças, queres meter uma coisa nas mãos e elas ficam, não gosto de fazer isto, e Uhum. para não compramos. Quando eu estava, você sabe, na Madeira é muito, o tempo sempre é bom, e Exatamente. eu disse à minha esposa que nós não vamos comprar uma bola nele, mas quando estávamos na Páscoa, num café, e ele começou a ver outras crianças a jogar, ele levou uma garrafa de plástico e começou a dar pontapés. Naquela altura já decidimos a comprar, É, e ele é bom pé esquerdo, é mais é canhoto. playmaker, mais 10, sim. É, mas quando foi a Portugal, aquelas 2 épocas ajudaram muito a crescer, e fui eu porque ele já estava na Chernomor, é onde estou treinador agora, mas eu estava Uhum. na altura noutra equipa. Eu Uhum. vi que há muitos jogadores experientes, já fiz, com 17 anos chegou a primeira equipa, mas eu decidi eu pedi a direção para deixá-lo ir lá a Portugal, a sub-19 académica, depois Uhum. sub-23, e foi difícil para ele, porque ele é Claro. sozinho, mas Claro. agora ele nota e reconhece que este ajudou para ele para crescer rápido, porque ele voltou aqui na Chernomore, Uhum. como eu já era eu treinador, jogou 2 épocas e nós vendemos ano passado para a Polônia Sim, da Chipre, e ele, felizmente para mim, como um pai sempre está feliz, ele claro. foi já campeão para fora.
Primeira época como no estrangeiro, e foi já campeão com a Polónia, Chipre. Ele fez uma época muito boa que eu vi na época passada, não é? No Chernomore. Sim, agora eu na Polónia também ajudou Uhum. para conquistar, depois de 16 anos, título nacional. E como treinador, portanto, tu iniciaste a tua carreira na Bulgária, estás há bastante tempo no Chernomore, da tua terra natal, em Varna, não é? Uma terra bonita Sim, sim, junto ao sim. Mar Negro. Sim. E de acordo com o que nós conseguimos perceber, vocês têm uma quantidade interessante de jogadores portugueses e brasileiros. O jogador português é um jogador que continua a ser muito interessante para vocês no Campeonato Búlgaro, é algo que vocês procuram bastante. Sim, nós somos. Eu agora comecei a minha carreira aqui, no Chernomore, minha terra. Depois saí, até treinei não muitos clubes, porque como agora já começo 5 épocas aqui na Chernomore, que não é muito habitual nem para a Bulgária nem para Portugal, não é? Mas Verdade. eu passei na Beroa, também outra equipa na Bulgária, na Primeira Liga, passei 5 anos quase, e depois agora sou aqui, já, como já disse, já há 5 anos, como nós não tivemos grandes orçamentos, Uhum. mas e conseguimos contratar jogadores da terceira liga do campeonato nacional, agora a terceira liga lá na França, na Uhum. Portugal, ou Uhum. Liga 3, e principalmente os jogadores jovens, Com quase potencial de todos, crescimento, não é? sim, sim, quase todos conseguimos depois vender para bons clubes e, como diz, eles vêm aqui para ajudar-nos como equipa e nós também ajudamos para eles crescer e encontrar Uhum. maior, maior equipas com maior potencial Uhum. Uhum. financiamento. E podemos então perceber que continuas a ter uma ligação muito próxima a Portugal, é quase a tua segunda Sim, casa, sim, não é? sim, normal. Claro, Infelizmente, como estes, em verão não temos muito tempo a descansar, porque como claro. acabamos em fim de maio, começamos 8 de julho, quer dizer, 2 semanas, e não tenho tempo ainda a chegar a ir lá à Madeira para ver meus amigos, Claro que sim. como o Joca, lá e os outros que joguei na Marítimo também, mas meu filho já conseguiu ir lá a ver onde Uhum. é o Funchal quando estava como na Académica. Matar saudades da Poncha, não é assim? Poxa, não me diga, não. Não, Não, acho que nem provei, não sei, não me não. Então, lembro. mas recomendo, se Quer dizer, gostares desse sim, tipo os de vidas, meus amigos recomendo. lá sempre me mandam as fotos que está a beber poncha, Exato. não sei o que é. Muito bem, muito bem. Então, estamos quase a terminar, e nós temos muitos scouts na Bulgária. O Visão Vermelha tem adeptos do Benfica espalhados por todo o mundo, e nós sabemos Sim. que antes da tua carreira como jogador de futebol, fizeste outro desporto, que foi wrestling, ou que nós chamamos em Portugal luta greco-romana. Este tipo de luta ajudou-te em Portugal quando foste jogar aqueles jogos mais complicados contra o Moreirense, o Paço de Ferreira, aquelas equipas Não, que jogavam com 11 atrás da bola? não, a informação é certa, mas eu não treinei nunca, porque Ok. quando fez exames para entrar o, o escola desportiva, como futebol, Uhum. era obrigatório para fazer, e outro desporto, fazer exame, e eu fui para lá, mas não, eles gostaram e queria que eu fosse para lá para luta greca, só que eu escolhi futebol e fui para futebol, né? Até os treinadores iam nos treinos para me falar comigo, vem, vais ser campeão do mundo, vamos fazer Uhum. assim, assim. E eu disse, não, não, mais gosto do futebol e fui para o futebol. Quer dizer, eu fui luta greca só 1 hora para fazer aquela escolha Uhum. e eles gostaram, mas à tarde tinha já um futebol e do lado mais de 200 crianças Uhum. foram escolhidos 12 para entrar na Uau. escola.
Portanto, e aqui o futebol acabou por ser a tua vida e hoje continua a ser a tua vida também e assim continuará a ser, não é? Sim, sim, é Muito bem, normal. muito bem. Muito bem, estamos quase a terminar, como disse. Que mensagem gostarias de deixar a todos os 6 milhões de benfiquistas e ao próprio Benfica? O que é que gostarias de nos dizer a todos? Eu acho que há algum tempo atrás também o Benfica atravessava um momento não tão bom e eu disse acho que também participei num programa ou antes de um jogo com o Marítimo, acho que me convidaram, Benfica TV. Uhum. Nesta altura é só para dizer que os equipa, quando um verdadeiro adepto da sua equipa, nos momentos maus, que se nota que se é mesmo adepto, porque quando se ganha, como já estou na equipa, quando ganhamos, e jogadores nem treinadores, ninguém precisa tanto ajuda, mas em momentos difíceis como é agora, há muito tempo que o Benfica não fica em terceiro lugar, é importante dar confiança e ajudar a equipa. Uhum. E eu sentir o apoio dos adeptos, que é muito importante. Ainda Muito, mais quando o Benfica é quase todos os jogos finais, porque claro. enfrentando os Benfica e os grandes, equipas com menos dimensão está a dar tudo para ganhar. Muito bem, fantástico. Eliane, foi um prazer tremendo falar contigo, especialmente para mim, Para porque mim também. vi-te muitas vezes jogar no Estádio da Luz e Mas adorava você na ver-te altura jogar. era criança, não é? Ah, eu já tenho 44 anos, portanto eu era Ah, era um 9 anos, adolescente. sim. Era um adolescente, talvez. 17, 17, 18 anos, sim. É, exatamente. Mas lembro-me muito bem, aliás, de te ver jogar e fiquei muito triste quando saíste. Não consegui perceber, mas agora já percebi porque é que saíste do clube Sim, sim, nessa foi. altura. Sim, fantástico. Nossa vida. Temos que Obrigado. continuar em frente e Sim, esperamos que no próximo ano, em maio, possas vir a Lisboa festejar connosco o campeonato número 38 do Benfica, né? Como sabes, estamos a espero que fazer sim. muitas mudanças no clube Eu sei, eu e vi. esperamos que sejam mudanças para melhor, que é isso que nós todos precisamos, não é? Por isso, Eu Iliane, sei. muito obrigado pelo teu tempo. Já vimos que temos aí estão pessoas a bater à porta, tens que ir dar o treino. Sim, sim. Vou-te só pedir que fiques aqui connosco só mais uns minutos, enquanto eu me despeço aqui dos nossos espectadores e das nossas Ok. espectadoras. Pessoal, muito obrigado a todos por terem acompanhado esta conversa com o Ilian Iliev. Brevemente teremos mais entrevistas com ex-jogadores do Benfica. Estejam atentos e, claro, viva o Sport Lisboa e Benfica! Viva.